Bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vou compartilhar um pouquinho porque que eu não ativo o arquétipo de Marilyn, né? É um arquétipo de muito magnetismo, de muita atração, muito poder pessoal, maravilhoso sim. Porém, tem a questão das sombras e como eu já conheço o meu próprio arquétipo e conheço também um pouco das sombras que esse arquétipo traz, nesse momento pra mim, já pensei muito em ativar esse arquétipo pela visibilidade que ela traz, pelo magnetismo, mas as sombras eu tenho um pouco de medo, um pouco de receio, né? E as sombras do arquétipo, sempre digo, é muito importante porque a gente trabalhe as nossas próprias inseguranças, as nossas próprias sombras, porém você tem que entender se você realmente está preparado para lidar com essas sombras, para trabalhar essas sombras, porque arquétipos são ferramentas, é uma excelente ferramenta de autoconhecimento também. Porém, pode não ser tão fácil assim, esse autoconhecimento interno, né? Então, sempre quando você for ativar um arquétipo, saiba se você está preparado ou não para lidar com a sombra que aquele arquétipo vai trazer. Então, dependência emocional e depressão é uma coisa que eu já tive por muito tempo na minha vida. E às vezes tem ainda essa questão de dependência, que às vezes vem e eu falo, não, pode ir embora, essa energia não é minha, porém é uma coisa que já é do meu arquétipo em si. Já tive muita depressão, ansiedade, dependência emocional, e Marilyn traz essa energia como sombra. Nessa questão da dependência, da depressão, era conhecida por ter muito essa questão da dependência, de ficar muito triste, né? Apesar de não mostrar muito isso, tinha essa questão como sombra. Então, como eu já entendo que eu tenho essas questões internas dentro de mim, eu preciso entender se ao ativar esse arquétipo, eu vou estar preparada para lidar com essas sombras que esse arquétipo pode me trazer. Então, por muito tempo, eu precisei lidar com essas questões. E eu já curei muitas questões, só que eu entendo que tem questões ainda que são minhas internas, que eu precisava olhar para curar, para melhorar, para expandir. Então, se eu ativar o arquétipo de Marilyn, ela pode me trazer de volta essas questões, pode despertar essas questões em mim. E isso é negativo? Não é, porque eu iria curar, né? Eu iria aprender a olhar para isso, para curar e expandir. E aí ter toda a atração, todo o magnetismo, todo o poder pessoal que esse arquétipo traz. Mas nesse momento eu estou preparada para esse autoconhecimento, para toda essa análise interna dentro de mim? Não, porque eu tenho o meu trabalho, tenho a minha vida aqui para viver, tem outras coisas que eu estou focadas nesse momento e eu não quero passar por um processo de autodescoberta interna, de autoconhecimento nesse momento. Porque poderiam ser coisas muito fortes, né? Sentimentos muito fortes, de tristeza, de depressão, de ficar triste, de querer ficar mais sozinha, mais interna ali comigo mesma. E eu já passei por muito tempo nessa situação e eu não estou preparada para reativar essas questões em mim. Então, por isso que eu ainda não tive essa coragem de ativar o arquétipo de Marilyn, apesar de ser um arquétipo muito poderoso. Tenho uma irmã que ativou já esse arquétipo e, de fato, trouxe bastante magnetismo, bastante atração. Porém, ela sempre foi uma pessoa muito alegre, muito animada e ela ficou com uma tristeza que ela não entendia de onde vinha. Uma tristeza, um sentimento de estranho, né? Essa questão da dependência emocional também. Foi aí que ela foi estudar melhor sobre aquele arquétipo que ele estava ativando e viu que estava vindo daquele arquétipo, né? De Marilyn. Também a atração de pessoas que ela atraiu eram pessoas que tinha também essas questões mais tristes, mais deprimidas, tá? Então, assim, quando você for ativar um arquétipo, é muito importante analisar tudo isso e analisar se você está preparada para trabalhar as sombras desse arquétipo, tá? Porque as sombras, eu sempre falo que é uma grande potência, né? Então, pessoas que ativam arquétipos para trazer atração, magnetismo, poder pessoal e se sente muito... Começa a sentir o desconforto por estar atraindo bastante pessoas, por estar bastante magnética e não consegue lidar com aquele magnetismo todo. Acaba querendo se fechar mais, acaba às vezes querendo não chamar muita atenção, então colocando roupas que não chamam atenção, se arrumando de um jeito que não vai chamar muita atenção porque não está acostumada, se sente desconfortável com todo aquele magnetismo. Então é importante você começar a ativar arquétipos que primeiro vai te trazer uma autoconfiança em você mesma para depois esses arquétipos que traz bastante magnetismo.
Então eu também mencionei que eu tinha ativado o arquétipo do imperador por muito tempo na minha vida, eu fiquei com ele por muitos anos, só que eu percebi que eu fui me tornando mais rígida, mais fechada, e o que eu queria era me tornar mais aberta, mais expansiva, ter essa conexão a mais com as pessoas, não só aqui na internet, mas também na minha vida pessoal, né? Sem contar no meu trabalho, pro meu trabalho foi muito positivo, só que na minha vida pessoal me fechou muito. E aí eu entendi que estava vindo do arquétipo do imperador e substituí ele por um outro arquétipo de liderança, que me traria também organização, essa questão de continuar focada, continuar aterrada, né? Mas sem tanta rigidez, sem ser essa pessoa mais rígida, mais fechada, que o arquétipo do imperador trouxe pra mim. Então, é um arquétipo excelente, o arquétipo de Marilyn, um arquétipo maravilhoso, sim, porém as sombras é um pouquinho pesada e não estou preparada para trabalhar essas sombras neste momento. Já trabalhei por muito tempo, já fiquei nesse autoconhecimento por muito tempo. A gente sempre tem algo a melhorar, a gente sempre tem algo para expandir, mas estou bem como estou, né? Não tem nada me incomodando em questão dessas questões de dependência emocional, de depressão, né? Às vezes a gente tem aquela caidinha, aquela reflexão a mais do que é normal, mas eu não quero que isso seja o foco na minha vida neste momento, tá? Então, tem outros arquétipos que traz bastante magnetismo e visibilidade, que não traz tanto essa sombra que esse arquétipo traz. Então é por isso que eu não me conecto com esse arquétipo e não ativei ainda esse arquétipo na minha vida, tá bom? Comenta aí se você já fez a ativação desse arquétipo, como que foi a sua experiência, né? Como que foi pra você, se foi diferente, se não ativou sombra nenhuma, que vai ser um prazer ter essa troca também, tá bom? Lembrando que os meus produtos estão na descrição deste conteúdo, tem a consultoria e o e-book também disponível, tá bom? Por um valor super acessível, e venha conhecer aí a combinação de arquétipos que pode te ajudar muito e contribuir muito com a sua jornada. Se esse vídeo foi relevante, deixe o seu like, se inscreva no canal para não perder nada, e a gente se vê então nos próximos conteúdos aqui do canal.